a tentativa de impor ao homem uma criatura evoluída e capaz de atitudes doces que escorra suculento pelos lábios barbados de Deus, no fim, afirma que a tentativa de impor leis e condições que são apropriadas a uma criação mecânica, contra isso eu levanto a minha caneta espada. Esse é um trecho de um livro chamado Laranja Mecânica, que o Alex, narrador do livro que eu li, né, a gente lê também chamado Laranja Mecânica, e faz parte da tríade de ficção científica, né, na categoria distópica, que eu já tinha lido em 1984 e Admirável Mundo Novo, e eu adoro os dois, muito incríveis. Eu li quando eu era adolescente, assim que eu entrei na UNB, e são muito, né, os dois são muito, muito bons. Eu particularmente puxo muito a sardinha pro lado do George, no 1984, então eu tinha muita vontade ainda de ler o Laranja Mecânica, mas acabou que o tempo foi passando e eu não li. Li no final do ano passado, estava previsto nas minhas metas de 2016, cumpri no finalzinho do ano, assim, aos 45 do segundo tempo mesmo. Gostei muito do livro, no começo aquele estranhamento, porque é um livro que tem uma linguagem diferente como princípio. O grande lance desse livro é realmente a gente colocar dentro da linguagem desse grupo, dessa gangue, faz parte. Acho que a experiência de leitura do livro não seria a mesma se a gente não tivesse essa linguagem diferenciada. E é uma linguagem intencional, é toda uma linguagem criada, né, pelo autor, o Anthony Burgess. E uma coisa muito curiosa sobre esse autor, que eu achei assim, bem interessante, é que ele escreveu esse livro e vários outros textos depois que ele foi diagnosticado com câncer. Então ele tinha uma previsão de morrer muito em breve. Ele acabou sobrevivendo um período maior do que o previsto inicialmente, e ele resolveu agilizar vários escritos dele para poder deixar como herança para a família dele, para que a família dele pudesse viver dos direitos autorais dessas obras. Então ele foi um escritor assim, muito produtivo, e ele, ao invés de se recolher e entrar numa depressão que acaba afetando as pessoas durante essa condição, e sim, cada um reage de uma maneira, com certeza, ele acabou se empenhando cada vez mais no trabalho e intensificou a sua produção literária, e realmente fez com que a família pudesse ter, né, meios de se manter através desses direitos autorais, e nos premiou com essa obra muito interessante. A minha leitura foi no Kindle, um livro vendido, né, pela Amazon, e eu achei muito interessante porque ele vem lá em várias inserções no próprio livro, tem as traduções, né, do que quer dizer essas palavras, essas várias palavras diferentes, que no começo a gente fica meio perdido, e realmente se a gente não se atentar ao glossário, eu acredito que as obras impressas têm um glossário ao final, que assim, é uma produção razoavelmente recente, né, não fazia parte do original, para que a gente gere uma melhor compreensão do texto, um maior envolvimento, e deixa a gente muito mais dentro da história, né? Mas acaba que a gente se envolve com essas palavras e esses vocábulos realmente são absorvidos ao longo da leitura. O livro que eu adquiri tem essa capa, né, apesar de ser o livro digital, e eu acho que ele faz muito mais sentido do que a capa original, que normalmente é divulgada ou com a garrafinha de leite, porque é um símbolo, né, da droga líquida que eles consumiam, né, num dos bares que ele sempre frequentava com os amigos dele. São 4 amigos rebeldes sem causa, assim, se revoltando contra a sociedade, sem nada para fazer, e eles resolvem então gastar toda essa energia deles na violência. E o livro, por um outro lado, a história vai desenrolando e vai nos mostrando várias coisas que, na verdade, quanto que é essa rebeldia, quanto que é decisão, quanto que é escolha, quanto que ser bom é escolha, quanto que ser ruim é escolha. E assim, eles são muito cruéis, eles são extremamente violentos mesmo, eles batem nas pessoas aleatoriamente, batem pessoas idosas, estupram mulheres novas, velhas, eles realmente não se importam, eles não têm emoção, não têm sentimento pelas outras pessoas, eles estão bastante anestesiados numa sociedade anestesiada de um modo geral.
a leitura faz a gente refletir muito sobre essa questão, né, dos valores da sociedade, do que se ensina ao jovem, do que ser jovem, do que é, qual a definição de ser jovem, que faz parte, né, o autor tem uma certa compreensão de que de ser jovem a gente passa por vários momentos de fazer merda mesmo, sabe, que faz parte de ser jovem, fazer umas cagadas mesmo, e alguns fazer umas cagadas mais intensas, inclusive que dá cadeia mesmo, e outros dão alguns outros vacilos e crescem, desenvolvem-se, e o autor ele vai questionando isso, né, ao longo do texto. O Alex, o livro é escrito em primeira pessoa, como se o Alex estivesse contando para você essa história, a história dele, dos amigos dele, e ele dá essas chamadas mesmo, assim, o seu nobre narrador que vos conta. Então ele tem essa interação com o personagem, com o leitor, na verdade. É muito interessante isso nos traz, né, realmente para uma intimidade, para uma proximidade. Ele não tenta, de um modo geral, se justificar, ele vai se contando, né? E a gente vai percebendo vários aspectos da sociedade, vários aspectos dele. E críticas, por um lado, ele é tão, assim, meio sem noção, meio violento, e de outra maneira ele também é muito profundo, muito intenso. A gente percebe várias críticas sociais, várias críticas extremamente válidas. A gente vê, assim, às vezes ele como uma pessoa sem valores, e às vezes fruto de uma sociedade muitas vezes sem sentido, né? No caso, uma sociedade extrema, mas que a gente identifica várias coisas na nossa sociedade. E assim, uma das palavras que eu achei muito interessante, ele fala num trecho do livro que a lei, né, naquele mundo futurístico, né, que ele está vivendo, é que a regra é que as pessoas deixou de ser criança, ela ou até idoso, até se tornar idoso, ele usa uma palavra para idoso que eu não me recordo, a pessoa tem que se robotizar, que é ir trabalhar, fazer trabalhos repetitivos, e muitas vezes trabalho que não gosta, mas para poder manter aquele ciclozinho da vida em sociedade, aquele roteirinho do dia a dia, e muitas vezes sem ser em situações de escolha, de livre escolha, ela vai se automatizando, ela vai ficando naquela rotininha, e acaba que todo mundo vive uma vida muito igual. Todo mundo vive as mesmas experiências, as mesmas coisinhas. Então há toda uma rebeldia para tentar quebrar isso, e qual a força que ele tem para poder quebrar isso, que também é mais ou menos a mesma ideia do livro 1984 e do Admirável Mundo Novo. Quanto você percebe daquele conceito geral da sociedade, quanto que você pode ser diferente daquilo, quanto aquilo é válido, quanto aquilo é errado, quanto você pode ser diferente, quanto você precisa se conscientizar disso, quanto você pode realmente mudar, quanto você é forte ou fraco para poder mudar o que você acha que tem que ser mudado e por quê, né, também. Essa eu achei muito interessante, eu acho que são leituras que de fato são complementares, eu acho que eu deveria ter realmente lido alguns aninhos atrás, porque é muito interessante, muito legal. Demorei para poder fazer o vídeo, porque eu, apesar de ter lido no ano passado, porque eu queria assistir o filme primeiro. Eu gosto muito mais do livro do que do filme. O filme é dos anos 70, se eu não me engano, de 71. Ele é interessante, ele é legal, mas ele acaba tendo uma construção que eu acho que ficou meio, sei lá, meio artificial, meio estranho. Eita, louco, que susto. É uma sociedade futurística, né? Uma coisa que não é do presente, mas eu não gostei muito do formato que foi feito o filme. Acaba que ele acaba sendo tão resumido, né? O livro é um livro de histórias cotidianas, e através dessas histórias da vida dele, a gente vai subentendendo várias coisas, vários conceitos, e acho que acaba que no filme resume muito, acaba tendo esse problema no meu entendimento. Eu gravei, eu já tenho um tempinho, o filme, e demorei para assistir mesmo, tô fazendo outras coisas, não tô tendo muito tempo nem para assistir série, nem para ler tanto quanto eu gostaria, né? Já falei no meu vídeo de metas que esse ano o ritmo é outro, que tem outros projetos que estão ocupando o meu tempo, então por isso que eu demorei um pouquinho mais para poder
falar sobre esse livro, porque eu queria já ter essa experiência do filme também. Então, eu acho que é válido assistir também, mas eu acho que o livro é muito melhor, eu acho que ele traz mais informação e acho que é importante atentar a isso, né? Ter uma edição que tenha um glossário para poder auxiliar nas palavras. Não sei se é válido para todo, se acontece em todas as edições. Então essas foram as minhas impressões sobre o livro Laranja Mecânica. Eu acho que é um livro que vale muito, muito a pena. Tem muita coisa legal, sim. Muita coisa que faz a gente se questionar, né? E é importante esse questionamento. A gente tem essa questão do Alex perdendo, né, o direito de escolher ser mal ou ser bom. E a gente já teve essa situação em alguns livros, né, e em algumas coisas de decisões da humanidade, quando você tem alguma situação de um crime bárbaro, de uma pessoa que comete um crime terrível, qual a postura, né, a se tomar diante dessa situação, sabe? Não é defendendo o criminoso, mas muitas vezes acaba se tomando decisões simplistas e quando essa decisão pode afetar uma pessoa da sua família ou até você mesmo, né, que muitas vezes para as pessoas aquela regra vale para os outros, mas quando afeta não é bom, né? O próprio diretor ficou muito feliz em saber que eu tinha, assim, ficado meio que religioso. Isso aqui após ele ser submetido ao tratamento, né, de não violência, para gerar apenas bondade nesse ser. A heresia de unidade da razão, os lobos do gênero, eu vejo o que é certo e aprovo, mas faço o que é errado. É muito interessante esse conceito, né, de valores, o que é, eu acho uma leitura incrível, assim, é muito legal. Acho que é um livro que dá pra gente estender o vídeo muito tempo, falando sobre várias coisas interessantes da leitura. Então, eu recomendo muitíssimo, continue acompanhando os próximos vídeos. Obrigada!